Olá, estudante do estado do Paraná, do Brasil e do mundo que está acompanhando essa aula para a primeira série do ensino médio. Muito bem-vindo e muito obrigado pela sua audiência e participação. E nessa nossa aula de hoje é fundamental que você tenha caderno, caneta, lápis e borracha para que você possa realizar as anotações dos conteúdos que estão sendo apresentados aqui e que você possa também anotar eventuais dúvidas para uma futura pesquisa. E vamos conhecer os objetivos propostos na nossa aula de hoje, que está show de bola. Olha lá, ó. Identificar as teorias científicas de formação e estrutura do planeta Terra. Então nós vamos falar um pouquinho sobre teorias científicas da formação, da origem do sistema solar e também da estrutura do nosso planeta Terra. Teorias que a ciência atualmente reconhece como sendo teorias adequadas. E para esse estudo, a gente tem que ter alguns conceitos em mente, alguns conhecimentos prévios que você trouxe lá do passado ao longo da sua formação, que você tem que pensar que vivemos no interior ou na superfície do planeta. É a primeira questão que você tem que fazer. A gente está vivendo dentro da Terra ou em cima da Terra? E outra pergunta, como a ciência caracteriza o processo de formação do planeta Terra e do sistema solar? Então nós vamos trabalhar teorias científicas, como a ciência acredita que ocorreu o processo de formação do nosso planeta. E aqui, ó, a gente já traz algumas informações, ó, a respeito do nosso sistema solar, aonde acredita-se que ele se formou há cerca de 4,7 bilhões de anos. E a teoria científica mais aceita é a teoria da nebulosa solar. Quando a gente fala na teoria da nebulosa solar, a gente não pode confundir com a teoria do Big Bang. A teoria do Big Bang é uma teoria que tenta explicar de maneira científica o surgimento de todo o universo, ou seja, tudo aquilo que existe no universo. Já a teoria da nebulosa solar, ela vai ser mais específica para o surgimento do sistema solar, da estrela que está no centro desse sistema solar, que é o Sol, e dos planetas e demais astros que integram o sistema solar. Então não confunda isso. E essa teoria da nebulosa solar, ela afirma que há aproximadamente 4,7 bilhões de anos, o planeta Terra e todo o sistema solar se formou. Continuando aqui, ó. Essa teoria foi formulada inicialmente por René Descartes no ano de 1644 e aprimorada ao longo do tempo por Kant e Laplace. Então essas teorias, por mais que elas tenham sido criadas em 1644, ao longo da história ela foi sendo aprimorada. E esse é um processo muito comum na ciência, pois a ciência ela sempre vai pegar conhecimentos que existem e vai aprimorando esses conhecimentos, essas teorias, vai buscando e agregando novas informações, para que o conhecimento possa se tornar mais preciso e mais amplo. Esse é o método científico. Quando a gente fala do sistema solar, o Sol formou-se a partir da rotação de uma nuvem que, ao se contrair com influência da gravidade, aumentou a sua velocidade, entrando então em colapso. Observe que, o que isso significa? Que havia esse processo ali caracterizado como uma grande nuvem e essa grande nuvem começou a rodar. A partir do momento que ela passou a rodar, o que aconteceu? A força de gravidade passou a agir sobre todos aqueles elementos que estavam naquela nuvem e passou a condensá-los. E à medida com que eles foram se condensando, foram se aproximando, foram se atraindo, eles foram ficando cada vez mais rápido. Então esse processo de rotação ele foi acontecendo ao longo do tempo e à medida com que ele ia acontecendo, a velocidade ia aumentando. Assim, o Sol formou-se devido à concentração central da nebulosa e os planetas se formaram a partir dos remanescentes dessa nuvem molecular em colapso. Então, essa grande nuvem molecular que ali estava, ela foi girando e foi entrando em colapso e as coisas foram acontecendo ali de forma desordenada e a força gravitacional passou a agir, dando origem ao Sol e também aos demais planetas aí que nós temos hoje no nosso sistema solar. Não apenas planetas, mas os corpos celestes, os astros que integram o sistema solar. E aqui, ó, quando a gente fala no sistema solar,
nós vamos observar que o nosso sistema solar ele é composto por uma série de planetas que você já viu em outros momentos da sua vida escolar e que esses planetas se formaram nas regiões mais externas do sistema solar, as substâncias voláteis condensaram-se. Então houve a condensação nos planetas que estão localizados nas áreas mais externas do sistema solar. Já os planetas formados em regiões mais internas do sistema solar, na parte mais próxima ao Sol, o que aconteceu? Essas substâncias mais voláteis, como os gases, eles se perderam. E é em função disso que a gente vai perceber a classificação dos planetas em duas categorias. Então nós temos essa imagem que você vai ver na sua tela. Nós temos o Sol aparecendo bem grande aqui, e aí nós vamos ter a classificação em planetas rochosos, dos quais a Terra é um exemplo de um planeta rochoso, pois a crosta terrestre ela é rochosa, e nós vamos ter também exemplos de planetas gasosos, como por exemplo Júpiter. Júpiter é um planeta gasoso, é um planeta que não dispõe, até onde a ciência sabe, de uma superfície rochosa. Então, em função da distância que ele está do Sol, todos esses gases eles não se dissiparam. Agora que a gente já falou um pouquinho sobre o sistema solar, sobre a teoria da nebulosa e o surgimento dos nossos planetas, vamos para o nosso quiz. Olha aqui na tela, ó. Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Olha lá, ó. Mercúrio, Vênus, Terra e Marte são os planetas do sistema solar considerados. Lembra do critério de classificação, ó. Letra A, planetas rochosos. Letra B, planetas híbridos. Ou letra C, planetas gasosos. Letra A, letra B ou letra C? O que você acha? Vai lá! Muito bem. Letra A, letra B ou letra C? Lá na tela agora vai aparecer a resposta para você, ó, letra A, planetas rochosos. Agora que a gente já conhece um pouquinho sobre o surgimento do sistema solar, o início do nosso sistema solar, a gente vai falar um pouquinho do nosso planeta, do planeta Terra. Para isso, ó, no início, há cerca de 4,5 bilhões de anos, a Terra era uma grande bola de material rochoso incandescente, sem atmosfera. Então, quando o nosso planeta surgiu, a partir desse processo da nebulosa solar, o que aconteceu? Era material rochoso em temperaturas extremamente altas e não havia atmosfera para realizar a regulação térmica, para proteger a superfície terrestre da radiação solar.
para garantir outras condições. Então era uma grande bola incandescente, material rochoso, em temperaturas extremamente elevadas. E por este motivo, o planeta era constantemente bombardeado por asteroides, meteoros e meteoritos. Isso significa que hoje a atmosfera ela protege o nosso planeta também em relação a corpos celestes que estão vagando pelo espaço e que possam vir a colidir contra o nosso planeta. Quando a gente olha uma estrela cadente, você visualiza no céu uma estrela cadente, nada mais é do que um material rochoso que veio do cosmos e chegou na atmosfera terrestre. Porém, a atmosfera terrestre exercendo a função de um escudo e desintegrando esse material. E o que você visualiza enquanto estrela cadente, nada mais é do que esse material rochoso incandescente adentrando a superfície terrestre e sendo também desintegrado. Quando a gente fala disso, naquele momento da história, quando a Terra se formou, ela não tinha essa proteção. Então, vários elementos, vários corpos celestes vinham e se chocavam diretamente contra o nosso planeta. E aí, dessa forma, a Terra primitiva, ela era formada basicamente por lava e sua proximidade do Sol e a ausência de atmosfera não permitiam um resfriamento do magma. Nosso planeta apresentava temperaturas extremamente elevadas e a crosta terrestre não se solidificava, em função da não existência da atmosfera e da proximidade do Sol. Pois a atmosfera ela também serve para filtrar uma grande quantidade de raios solares que são nocivos hoje para nós, seres vivos no planeta Terra. E continuando, a gente tem que saber que a velocidade de rotação e de translação da Terra não foi sempre a mesma que temos hoje. E isso fica claro quando você observa aqui na tela que um dia na Terra primitiva duravam cerca de 6 horas e havia um intenso processo de vulcanismo que, com o passar de milhões de anos, passou lentamente a formar a crosta terrestre. Então, um dia que hoje demora 24 horas, naquele momento da história do nosso planeta demorava 6 horas. E a atividade vulcânica também era constante. Houve um processo de resfriamento. E esse resfriamento ele se deu da parte externa para a parte interna. Então, lentamente, em função da acomodação dos fenômenos atmosféricos do nosso planeta e da acomodação dos astros no sistema solar, a Terra passou a ter um resfriamento lento da sua superfície. Então passou-se a formar lentamente a crosta terrestre. E aí o que aconteceu também? Nesse momento que a crosta terrestre passou a se formar, as estruturas internas do nosso planeta, que ainda estavam muito quentes, passaram a ter um aumento de pressão. E esse aumento de pressão resultou em erupções vulcânicas. Então, constantemente haviam erupções vulcânicas, onde a lava, que é o material do magma do interior do nosso planeta, chegava até a superfície e vinha cobrindo a superfície terrestre. E depois lentamente se resfriando, moldando assim as ondulações, as imperfeições da superfície terrestre. E aí, simultaneamente à formação da crosta continental, começaram a surgir os vulcões. E desta forma, através dos vulcões, que o magma passou a sair do interior da Terra e chegar até a superfície. E a imagem aqui mostra para você justamente uma clássica erupção vulcânica, onde nós temos a liberação do magma com bastante pressão, chegando até a superfície do nosso planeta. E aí, o que aconteceu? Em dado momento da história geológica do nosso planeta, formou-se a atmosfera. Passou-se a ter essa camada de gases envolvendo o nosso planeta e essa camada ela demorou milhares de anos para se formar e ela sofreu transformações também ao longo da história do nosso planeta. E olha aqui na tela que, após o surgimento da atmosfera e da água do nosso planeta, a lava passou a se resfriar mais rápido devido ao contato com a água fria e à redução da radiação solar. Olha só, aquilo que eu já falei anteriormente, como a atmosfera serve como um grande filtro para proteger a superfície do nosso planeta, nós percebemos que a crosta terrestre passa a se resfriar mais rapidamente, pois a atmosfera filtra a maior parte da radiação solar, dando condições para que a crosta se resfrie. E ainda com o surgimento da água e essa água apresentando temperaturas mais baixas,
e entrando em contato com o material incandescente, promovendo assim o resfriamento. E agora que a gente já falou sobre essa etapa de surgimento do nosso planeta, um pouquinho sobre a história geológica do nosso planeta, quiz na tela para você, ó. Qual é a teoria científica de surgimento do sistema solar mais aceita pela ciência? Letra A, teoria de Malthus. Letra B, teoria do Big Bang. Ou ainda a letra C, teoria da nebulosa solar. Qual que você acha? Letra A, letra B ou letra C? Vai lá! Muito bem, letra A, letra B ou letra C? Olha lá na tela agora que vai aparecer para você a resposta certa. Acompanha ali, ó, apareceu, ó, teoria da nebulosa solar. Teoria da nebulosa solar é aquela mais aceita pela ciência para descrever o processo de formação do sistema solar. Lembrando que a teoria do Big Bang é aquela que tenta explicar e que explica com conceitos científicos o surgimento de todo o universo. Agora que a gente já falou sobre isso, a gente vai estudar um pouquinho mais o nosso planeta. Você tem que lembrar que eu já falei para você que o nosso planeta foi se resfriando e a crosta terrestre foi se moldando, mas que o interior do nosso planeta ainda apresenta temperaturas elevadas. E como que a ciência consegue constatar isso? A partir de estudos e observações de fenômenos do nosso planeta, seja por meio de sismógrafos ou até mesmo por meio das erupções vulcânicas. E a partir disso se construiu esse modelo que você vai visualizar aqui na tela, ó, que é o modelo das camadas do nosso planeta, onde nós temos a crosta, nós vamos ter o manto e depois nós vamos ter o núcleo. Nós podemos classificá-lo de podemos subdividir essas camadas de várias formas. A exemplo do que você vai visualizar na tela, ó. Nós temos a crosta continental com aproximadamente entre 30 e 80 quilômetros de profundidade. E a gente vai observar que a espessura do manto vai de até aproximadamente 2.900 quilômetros de profundidade. Então, a partir do momento que realizarmos escavações, a 2.900 quilômetros de profundidade, teremos atravessado a crosta e o manto terrestre. E aí chegando ao núcleo externo e o núcleo interno. Atualmente, o ser humano não dispõe de recursos tecnológicos para realizar explorações e escavações em tamanha profundidade. Atualmente, o ser humano realiza prospecções, realiza perfurações na crosta terrestre, mas não consegue chegar a profundidades tão elevadas, pois a nossa tecnologia não permite
tal escavação. Mas a partir de fenômenos observados nas erupções vulcânicas e no processo de formação do nosso planeta, conclui-se que a estrutura terrestre seja muito similar a esta aqui: crosta, o manto terrestre, o núcleo externo e núcleo interno. Então aqui essa imagem mostra para você, de forma um pouco diferente, as camadas do nosso planeta e a sua organização entre crosta, manto e núcleo. Então é importante a gente também saber que nós moramos aonde? Na superfície do nosso planeta e não dentro do nosso planeta. Agora que a gente falou sobre tudo isso, quiz na tela para você, ó. O manto terrestre posiciona-se abaixo da descontinuidade de Mohorovic, que fica abaixo da crosta. É a camada de menor extensão da Terra e a sua profundidade máxima alcança 2.900 quilômetros. O que você acha? Essa afirmação ela é falsa ou ela é verdadeira? O tempo está na tela para você. Pensa aí. Muito bem, essa alternativa, você acha que ela é falsa ou que ela é verdadeira? Vamos ali na tela, ó, acompanhar a resolução. Ela é falsa, pois o manto terrestre, ele fica realmente abaixo da crosta, mas ela não é a camada de menor extensão, e sim uma das camadas de maior extensão do nosso planeta. Então, é importante você sempre ler com bastante calma as questões que vão aparecendo. Então, nessa nossa aula de hoje, o que nós falamos? Falamos um pouquinho sobre o surgimento do Sistema Solar, também sobre a evolução da história geológica do nosso planeta, chegando até a classificação da estrutura do nosso planeta em crosta, manto e núcleo. Muito obrigado a você que acompanhou a nossa aula.
Um forte abraço para você e até breve!